O 15 é uma obra que evidencia a grave seca de 1915 vivida no Nordeste brasileiro, principalmente no Ceará. Publicada em 1930 pela editora José Olímpio, é a primeira produção da autora Raquel de Queiroz, que ainda não havia completado os 20 anos e que foi uma das milhares de pessoas que sofreram com a seca por ser natural de Fortaleza. Por causar grande impacto, o livro caiu nas graças do povo e se constituiu numa das obras mais famosas da romancista, uma jovem professora. Por meio de um narrador onisciente, a história é contada precisamente sem eufemismos, ou seja, o que acontece no transcorrer da mesma é dito em minúcias e sem idealizações. Importante destacar que o livro se encaixa na segunda geração modernista brasileira, em virtude de seu caráter regionalista, tema do cotidiano, entre outros. A obra apresentada já tendo de cara a irreverente seca, com Dona Inácia, uma mulher espirituosa e moradora de uma propriedade, fazendo suas orações a São José, interpelando-o pela tão aguardada chuva. A seguir, a história se divide com outro plano, agora tendo Vicente, filho de um proprietário de terras, como foco principal. Durante os primeiros capítulos, a monotonia do clima áspero e quente é seguida, com assuntos intrinsecamente ligados ao teor melancólico. O terceiro foco é dado a Chico Bento, um simples vaqueiro que se vê no impasse. Ou solta o gado de sua patroa Dona Maroca, que já havia dado tal ordem, e caça novo rumo, ou mantém as porteiras fechadas, passando por todo tipo de dificuldade. Dessa forma, as complicações têm início com a atitude de Chico Bento em soltar os gados de sua patroa e seguir para o norte com sua família. Dona Inácia, também vendo a dificuldade em permanecer na fazenda e por insistência de Conceição, decide se retirar para a cidade junto de sua neta, já que ela estava de férias do trabalho e retornaria em breve. Vicente, que observa o seu gado cada vez mais magro e sofrendo com a falta de alimento, persiste em ficar e passar confiança para seus empregados, acreditando sempre que a chuva chegará e que ninguém será mandado embora, assim como aconteceu com Chico Bento. Chega, inclusive, a pedir ajuda a Dona Inácia ao comprar-lhe um pouco de carrapaticida para tratar o gado, uma vez que não havia na cidade. A seguir, o romance aborda os perrengues pelos quais passam a família dos novos retirantes, também abordando ao longo do percurso outras pessoas em estados piores. Os pontos de clímax também se constroem nessa viagem, como, por exemplo, quando o filho do casal, Josias, morre envenenado ao comer mandioca brava. Enquanto isso, Vicente faz o que pode para salvar o seu gado e Conceição, junto de sua avó na cidade, se divide entre o trabalho e o campo de concentração, para onde eram direcionados os emigrantes. Seguindo o mesmo tom arrastado de toda a narrativa, o final não se contrapõe em grandes alegrias, contudo, é dado ao leitor uma perspectiva otimista, em que pode acreditar na felicidade, mesmo que tímida, de seus queridos personagens. Chico Bento, com a ajuda de Conceição na cidade, consegue passagens de trem e se dirige com o resto de sua família para São Paulo, onde almeja obter uma vida melhor. Dona Inácia retorna para sua fazenda e, já quase no fim do escrito, a tão aguardada chuva chega para o povo sofredor, semeando novamente a prosperidade nas pessoas. Vicente continua isolado em suas terras, enxergando agora mais trabalho para fazer do que durante o período de estiagem. Ao final, podemos concluir que o escrito tem como objetivo descrever a história e um pouco da vida dos moradores da região assolada pela seca, o que se faz de modo único pela autora, posto que apresenta uma redação clara e concisa, além de nos oferecer um pouco da cultura nordestina, principalmente com o uso de termos coloquiais da região, artifício que aproxima o leitor e o envolve na história de forma natural. Dessa forma, o 15 é recomendado para aqueles que desejam conhecer um pouco sobre o Nordeste do país, substancialmente quanto às dificuldades pelas quais tem passado o povo de lá residente, como evidenciado no livro. Ademais, também é válida a leitura para jovens em formação escolar ou cidadãos em geral, para que desse modo possam aguçar seus conhecimentos não só ligados à história, geografia ou português, como também em relação ao cunho político, para que assim percebam como os diferentes povos são tratados pelo governo e se conscientizem de sua participação política e, essencialmente, do poder de cada um de seus votos.